Você já parou para pensar por que a história de um carpinteiro de uma cidadezinha insignificante ainda mexe com bilhões de pessoas no mundo todo, mais de 2000 anos depois, enquanto imperadores poderosos foram esquecidos? Reis conquistadores viraram pó da história, e filósofos brilhantes são lembrados apenas em universidades. O nome de Jesus continua sendo o mais mencionado, o mais amado e, paradoxalmente, o mais odiado do planeta. Isso não é coincidência menos. É evidência de algo extraordinário. A maioria das pessoas conhece fragmentos da história de Jesus, o nascimento no Natal, alguns milagres espalhados, a crucificação na Páscoa, mas pouquíssimas pessoas conhecem a narrativa completa, desde seu nascimento humilde até sua morte revolucionária. É como ter peças de um quebra-cabeças espalhadas sem nunca ver a imagem final. E essa ignorância custa caro, porque você está perdendo os detalhes que podem transformar completamente sua perspectiva sobre vida, propósito e eternidade. Hoje você vai descobrir a história mais impactante já contada, narrada de forma que vai mexer com suas convicções mais profundas. Não estou aqui para converter ninguém, mas para apresentar fatos que mudaram o rumo da humanidade. Se tem mente aberta e coragem de questionar o que pensa que sabe. Prepare-se para uma jornada que pode redefinir tudo em que você acredita. Porque depois de conhecer a história completa de Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Os líderes religiosos da época, aqueles que supostamente conheciam as escrituras de cor, nem sequer souberam que o Messias havia nascido, enquanto pastores simples, menos considerados pessoas de segunda classe pela sociedade, receberam a notícia diretamente dos anjos. Pense nisso. Deus escolheu contar a maior notícia da história para homens que cuidavam de ovelhas no campo, não para os doutores da lei em seus gabinetes. É como se hoje Deus aparecesse primeiro para o gari da sua rua, e não para o pastor da igreja mais famosa da cidade. Essa inversão de valores mexe com tudo que pensamos sobre importância e reconhecimento. A mensagem aqui é cristalina. Deus não se impressiona com títulos, diplomas ou contas bancárias. Ele procura corações humildes e receptivos. Os pastores largaram tudo na mesma hora e correram para ver o bebê, enquanto os entendidos permaneceram em suas rotinas, perdendo o momento mais importante da humanidade. Isso nos faz pensar: quantas vezes deixamos passar oportunidades incríveis porque estamos ocupados demais com nossa própria importância? A humildade de Jesus ao nascer numa estrebaria ecoa através dos séculos, preparando o terreno para uma vida inteira de ensinamentos revolucionários que desafiariam todas as convenções da época. 6 semanas após o nascimento, Maria e José levaram Jesus ao templo para cumprir a lei judaica. Era um ritual comum, algo que todos os pais faziam, mas desta vez havia algo extraordinário no ar. No templo estava Simeão, um homem idoso que há anos esperava pelo Messias com uma fé inabalável. Imagine a cena, entre centenas de bebês que passavam por ali diariamente. Simeão reconheceu imediatamente que aquele pequenino era especial. O Espírito Santo havia prometido que ele não morreria sem antes ver o Salvador, e naquele momento, sua promessa se cumpriu. Era como se toda uma vida de espera finalmente fizesse sentido. Quando Simeão pegou Jesus nos braços, algo incrível aconteceu. Suas palavras ecoaram pelo templo como uma profecia poderosa. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Ele declarou que Jesus seria luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Pense na coragem necessária para fazer tal declaração sobre um bebê de 6 semanas. Simeão não se baseou em aparências ou sinais externos, mas numa convicção profunda que vinha do coração. Sua fé era tão sólida quanto a de quem investe numa empresa antes mesmo dela dar lucro, confiando no potencial futuro. Do outro lado do mundo, homens sábios do Oriente observavam os céus com uma dedicação que poucos compreendem hoje. Esses magos não eram apenas curiosos, eram estudiosos profundos da astronomia e das profecias antigas. Quando uma estrela especial apareceu no firmamento, eles souberam imediatamente que algo extraordinário havia acontecido. Imagine a determinação desses homens. Deixaram suas terras, suas famílias e empreenderam uma jornada de meses, seguindo apenas uma estrela. É como se hoje alguém vendesse tudo e cruzasse continentes seguindo uma coordenada no GPS. Confiando numa promessa divina, eles levaram ouro, incenso e mirra, presentes que revelavam quem Jesus realmente era: rei, sacerdote e aquele que morreria pela humanidade após a morte de Herodes. A família retornou e se estabeleceu em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia,
que não tinha boa reputação. Era um lugar tão insignificante que mais tarde alguém perguntaria: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus cresceu ali como qualquer criança comum, brincando pelas ruas de terra batida, aprendendo o ofício de carpinteiro com José e ajudando Maria nas tarefas domésticas. Mas havia algo diferente nele. Menos a Bíblia diz que crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso significa que seu desenvolvimento era equilibrado, mental, físico, espiritual e social. É como se ele fosse aquele aluno que se destaca em todas as matérias, mas sem arrogância, sempre disposto a ajudar os colegas com dificuldades. Há 2 anos, durante a festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus deu uma amostra do que estava por vir. Enquanto Maria e José iniciavam a viagem de volta para casa, pensando que ele estava entre os parentes, Jesus ficou no templo dialogando com os doutores da lei. Imagine o susto dos pais quando perceberam que um menino tinha desaparecido. E 3 dias de busca desesperada, o encontraram no templo, sentado no meio dos mestres, fazendo perguntas que os deixavam perplexos. Não era arrogância juvenil. Era uma sede genuína de compreender as coisas profundas de Deus. Quando Maria o repreendeu com aquela preocupação típica de mãe, Jesus respondeu: não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Mas assim voltou para casa e permaneceu sujeito aos pais. Aos 30 anos, Jesus deixou a carpintaria e caminhou até o rio Jordão, onde João Batista estava batizando multidões. João era uma figura impressionante. Vivia no deserto Béstia, peles de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava com uma autoridade que fazia até os fariseus tremerem. Quando viu Jesus se aproximando, João imediatamente reconheceu quem ele era: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagine a humildade de João ao tentar impedir que Jesus fosse batizado, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus insistiu, explicando que era necessário cumprir toda a justiça. Não porque ele tivesse pecados, mas para se identificar completamente com a humanidade que veio salvar. É como um CEO que, mesmo podendo usar elevador privativo, escolhe subir pelas escadas com os funcionários para mostrar que está junto com eles. O momento do batismo foi extraordinário. Quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu como pomba, e a voz do Pai ecoou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Pela primeira vez na história, as 3 pessoas da Trindade se manifestaram simultaneamente, de forma visível e audível. João testemunhou essa cena incrível, e isso confirmou definitivamente que Jesus era o Messias prometido. Mas note algo interessante. Essa confirmação divina não veio no início de uma vida fácil, mas exatamente antes de maior provação. É como se Deus estivesse preparando Jesus para o que viria a seguir, lembrando-o de sua verdadeira identidade antes da tempestade. Após vencer as tentações no deserto, Jesus iniciou seu ministério público de uma forma que ninguém esperava. Ele não montou uma grande campanha publicitária, nem alugou o maior auditório da região. Em vez disso, começou caminhando pela beira do mar da Galileia, observando pescadores em seu trabalho cotidiano. Quando viu André e João, que eram discípulos de João Batista, Jesus simplesmente disse: segue-me. Não houve apresentação formal, currículo ou entrevista de emprego. Havia algo na voz e no olhar de Jesus que tocou profundamente o coração desses homens. Eles largaram tudo imediatamente e o seguiram. É como se fosse aquele momento em que você conhece alguém e sabe instantaneamente que essa pessoa vai mudar sua vida para sempre. Jesus pediu para encherem 6 talhas de pedra com água a menos, cada uma com capacidade para mais de 100 litros. Depois mandou que levassem uma amostra ao mestre-sala, que era responsável por provar todas as bebidas da festa. Quando o homem experimentou, ficou impressionado com a qualidade excepcional do vinho. Chamou o noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus não apenas resolveu o problema, menos ele fez algo extraordinário. Transformou cerca de 600 litros de água no melhor vinho que aquelas pessoas já haviam provado. Pense nisso. Seu primeiro milagre não foi curar uma doença terminal ou ressuscitar um morto, mas salvar uma festa de casamento. Isso revela o coração de Jesus. Ele se importa com nossas alegrias e celebrações, não apenas com nossas crises. A escolha do jumentinho não foi casual. Era um símbolo poderoso. Na época, reis conquistadores entravam nas cidades montados em cavalos de guerra, cercados por soldados e exibindo sua força militar. Jesus escolheu deliberadamente um animal que representava paz, humildade
e serviço. Ele estava dizendo: eu sou um rei diferente. Meu reino não é construído pela força, mas pelo amor. A multidão entendia o simbolismo e respondeu com alegria genuína. Crianças corriam ao lado do jumentinho, pessoas subiam em árvores para ver melhor, e até mesmo algumas pedras pareciam querer gritar de alegria. Era como se toda a criação reconhecesse que seu Criador estava passando por ali. Os fariseus, vendo toda aquela celebração, pediram a Jesus para repreender seus discípulos. Mas ele respondeu: se estes se calassem, as próprias pedras clamariam. Jesus explicou que estava dando um exemplo de como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Se eu, sendo vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, disse ele. Não estava falando apenas sobre higiene, mas sobre uma atitude de coração, estar disposto a servir, mesmo quando você tem autoridade para ser servido. Pense em situações práticas. É como o chefe que ajuda a arrumar cadeiras após uma reunião, ou o pastor que limpa o banheiro da igreja quando necessário. Jesus estava revolucionando o conceito de liderança. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Essa lição foi visual, prática e inesquecível. Os discípulos nunca mais esqueceriam o som da água batendo na bacia. E a sensação das mãos calejadas de Jesus lavando seus pés. Pense comigo, se apenas 10% do que você acabou de ver for verdade, isso muda tudo. Se Jesus realmente nasceu de uma virgem, se ele realmente transformou água em vinho, se ele realmente lavou os pés dos discípulos, mostrando um modelo revolucionário de liderança, então, talvez, só talvez, ele também tenha razão sobre outras coisas, sobre perdão, sobre propósito, sobre vida eterna. Qual a área da sua vida mais precisa da influência de Jesus neste momento? Seus relacionamentos? Sua carreira? Sua paz interior? Sua forma de lidar com as pessoas? Você tem coragem de aplicar pelo menos um dos ensinamentos que viu aqui? Porque teoria sem prática é apenas entretenimento. E eu tenho certeza de que você quer mais do que isso para a sua vida. Se essa jornada tocou seu coração de alguma forma, se alguma coisa fez sentido, não deixe essa sensação morrer. Pesquise mais, questione mais, busque mais. E se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre assuntos que realmente importam menos, aqueles que podem transformar não apenas seu conhecimento, mas sua vida inteira. Porque histórias como essa não são para serem apenas assistidas, são para serem vividas.